O Irã está desmoronando diante de todos, e até os oficiais do regime reconhecem. Por décadas, a República Islâmica afirmou ao mundo que jamais pediria ajuda. O regime construiu toda a sua identidade em torno da doutrina da autossuficiência, da economia de resistência e da afirmação orgulhosa de que o Irã enfrentaria o mundo sozinho, se fosse necessário. Foi assim que a República Islâmica manteve o poder, apesar de todas as sanções e apesar de sua própria população odiar o regime. Bem, a guerra e o bloqueio dos Estados Unidos estão mudando tudo agora. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Irã fugiu para a Rússia para implorar a ajuda de Vladimir Putin, que nem consegue proteger suas próprias refinarias. O Irã busca apoio da Rússia para sobreviver. Antes de falar sobre a reunião entre Rússia e Irã, vou mostrar o que o presidente Trump publicou hoje cedo. O Irã nos informou que está em estado de colapso. Eles querem que abramos o Estreito de Hormuz rapidamente, enquanto definem sua liderança, o que acredito que conseguirão. O colapso mencionado por Trump provavelmente se refere à crise econômica do Irã e ao bloqueio dos Estados Unidos, que sufoca sua principal fonte de renda. Há mais de 2 semanas, o Irã não consegue realizar comércio normalmente. Não há exportações saindo e não há importações entrando. Novos dados de satélite indicam que portos iranianos estão ficando lotados, pois navios não conseguem deixar as águas do Irã. Há um bloqueio no Golfo de Omã. Isso significa que os navios podem ser carregados nos portos iranianos. Eles podem atravessar o Estreito de Hormuz, mas não conseguem ir além disso. E é por isso que o Golfo de Omã está ficando um pouco lotado demais, especialmente nas águas iranianas. Para a economia iraniana, esse bloqueio é um golpe duplo, ou seja, eles estão sendo pressionados dos dois lados. Primeiro, eles não têm nenhuma receita entrando, porque dependiam das exportações, e agora as exportações não estão saindo. Mas, em segundo lugar, eles também não têm nenhuma importação chegando. Muitos alimentos iranianos dependiam de importações vindas de outros países. E isso agora não está chegando. E é por isso que a economia está sendo pressionada dos dois lados. E as autoridades iranianas estão realmente assustadas. Dê uma olhada neste novo relatório. As autoridades iranianas agora estão ficando preocupadas com a possibilidade de os protestos recomeçarem. Ontem, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã se reuniu para discutir preocupações das agências de segurança sobre a possível volta de protestos como os de janeiro. A reunião foi convocada após avaliações internas e relatórios de inteligência alertarem sobre possível agitação nos próximos dias. Autoridades do Irã acreditam que o agravamento das dificuldades econômicas, como alta de preços, desemprego e prejuízos nas indústrias petroquímica e siderúrgica, pode ser o principal gatilho para novos protestos. Durante a reunião, estimou-se que a economia do Irã suportaria no máximo 6 a 8 semanas de bloqueio naval dos Estados Unidos. Quero esclarecer, essa estimativa é do ponto de vista iraniano, então será um pouco mais otimista. Além disso, estamos falando da situação econômica no Irã, não dos assuntos antigos discutidos nos últimos dias. Tenho novos dados sobre o armazenamento de petróleo iraniano e quando vai acabar. Antes disso, vamos concluir este relatório. Como alguns devem lembrar, o bloqueio dos Estados Unidos começou em 13 de abril, ou seja, já se passaram mais de 2 semanas. E o Irã não consegue sustentar essa paralisação econômica. Mas isso não é o único fator que prejudica a economia iraniana. Outra grande preocupação levantada durante essa reunião foi a quase total paralisação da internet iraniana. Segundo autoridades de segurança iranianas, o corte da internet deixou cerca de 20% da força de trabalho, principalmente quem trabalha online, praticamente desempregada, sem conseguir trabalhar. E isso significa que mais 2 milhões de pessoas podem perder seus empregos no setor privado por causa do desemprego causado pelo corte da internet. Agora, só para lembrar a todos que não estão acompanhando, a internet iraniana está cortada há mais de 2 meses. Já passamos da marca de 60 dias. 99,9% dos iranianos simplesmente não conseguem acessar a internet ou se conectar com o resto do mundo. Isso é mais de 90 milhões de pessoas. Só isso já diz tudo o que você precisa saber sobre quem realmente assusta as autoridades iranianas. O regime impede que iranianos se conectem entre si e com o mundo, pois teme novos protestos e não quer repetir o ocorrido em janeiro. O regime esteve a poucos dias de perder o poder, e é exatamente por isso que eles estão dispostos a sacrificar a própria economia. Eles estão dispostos a sacrificar tudo para continuar agarrados ao poder. Agora, sobre a reunião no Irã,
Agências de segurança concluíram que os protestos públicos são inevitáveis e vão recomeçar. A única incerteza é o momento em que eles vão recomeçar. Eles não sabem quando vai acontecer. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a alguns meses. E isso é o que os preocupa. É por isso que os oficiais do regime estão em pânico e estão tentando encontrar qualquer solução possível para ganhar algum tempo. Ontem falamos sobre como o Irã enviou uma proposta aos Estados Unidos que reabriria o Estreito de Hormuz se os Estados Unidos suspendessem seu bloqueio naval. Do ponto de vista dos Estados Unidos, isso não faz sentido. Essa guerra começou por causa das ambições nucleares do Irã e não vai haver negociação até que o Irã trate desse assunto. Os Estados Unidos não têm interesse em dar uma tábua de salvação ao Irã enquanto ele está sofrendo. Agora, o Irã percebe isso. Por isso, logo após enviar a proposta aos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores do Irã fugiu para a Rússia para implorar ajuda a Putin. Antes de falarmos sobre o que ele fez na Rússia, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Sempre que mencionamos a Rússia, alguns bots russos dão dislike nos vídeos. E isso significa que o seu apoio pode realmente nos ajudar a combater isso e nos ajudar no algoritmo. Então, se você ainda não se inscreveu, não esqueça de curtir e se inscrever aqui embaixo. Agora, vamos voltar ao assunto. Na tela, veja imagens divulgadas pela mídia estatal russa do ministro das Relações Exteriores do Irã, chegando a São Petersburgo para se reunir com Putin. Agora temos mais imagens que mostram ele se encontrando e conversando antes de uma reunião a portas fechadas de 2 horas. Agora, a parte mais engraçada, na verdade, aconteceu antes da reunião, porque Teherã deixou claro, ao entrar nesse encontro, dizendo que os diplomatas iranianos não estão indo à Rússia para pedir caridade. Não sei por que eles esclareceram isso, mas acho ruim começar uma reunião dizendo: "Ei, pessoal, não estamos aqui para implorar. Estamos aqui para coordenar com vocês porque vocês são nossos parceiros." Mas mesmo assim, do ponto de vista iraniano, eles não acham que a Rússia está fazendo a sua parte. Veja, quando Putin invadiu a Ucrânia, o Irã ajudou muito a Rússia. Eles forneceram drones Shahed, mísseis balísticos e enviaram engenheiros iranianos para a Rússia para construir fábricas que agora produzem drones Shahed em território russo. Infelizmente, a Rússia não pôde retribuir ao Irã na hora em que o Irã mais precisava. No entanto, isso não significa que não tenha ajudado, pois tem ajudado sim. Já comentamos que satélites russos sobrevoavam bases dos Estados Unidos durante a guerra, antes do cessar-fogo, e isso ocorreu poucos dias depois. O Irã pode atacar essa base dos Estados Unidos, ou até um prédio residencial, usando coordenadas fornecidas por satélites russos, programando essas informações em seus drones. E então temos um ataque que causa danos consideráveis, sabe? Então a Rússia estava ajudando o Irã tanto quanto podia. Mas como vocês devem saber, Putin está um pouco ocupado na Ucrânia, então ele não conseguiu dar a ajuda que o Irã precisa desesperadamente. Vai ser interessante ver o resultado dessa reunião. Como falei, foi o encontro a portas fechadas de 2 horas. Então, não sabemos ao certo o que foi discutido. Interessante foi a participação do chefe dos serviços de segurança da Rússia na reunião. Vimos isso no ano passado, durante a Guerra de 12 Dias, quando uma delegação iraniana foi à Rússia para discutir o conflito. Discutir um monte de coisas sobre as quais não sabemos nada, porque tudo acontece a portas fechadas. O chefe de segurança ter participado da reunião indica que o Irã falou sobre seus planos se a guerra recomeçar? Mas isso pode ser só especulação minha. A gente não sabe ao certo, mas vamos descobrir se algo ocorrer no futuro. Tento ignorar o que dizem, especialmente autoridades da Rússia, China ou Irã, e foco no que fazem. Se a Rússia ajudar o Irã futuramente, saberemos o que foi debatido nessa reunião. Até agora, as declarações dos dois lados após o encontro não foram muito interessantes. Não revelou realmente nenhum detalhe sobre o que foi de fato discutido, o que era importante, o que não era. Mas, de qualquer forma, tenho certeza de que vamos descobrir isso no futuro. Agora, outro problema do Irã é o armazenamento de petróleo. Ontem, a Kepler divulgou um relatório estimando quanto tempo o Irã dispõe. A Kepler é uma empresa global de pesquisa que fornece dados para grandes petrolíferas. Por isso, suas informações são relevantes. Eles calculam que o Irã possui armazenamento não utilizado suficiente para durar entre 12 e 22 dias, mas não tem um número exato. Como vocês podem imaginar, o Irã não está sendo transparente sobre seus estoques. Mesmo assim, com o que sabemos antes da guerra, Kepler prevê que eles talvez tenham até 22 dias. E isso já é uma estimativa bem otimista.
Eles também compartilharam algo interessante. Segundo sua pesquisa, nenhum petroleiro conseguiu escapar do bloqueio dos Estados Unidos na região do Golfo de Omã. Isso significa que, mesmo carregando petroleiros, o Irã não consegue enviá-los aos clientes, ficando presos no Golfo Pérsico ou de Omã. E lembre-se, é aqui que eu quero esclarecer porque tem havido muita desinformação circulando. O bloqueio é apenas para petroleiros e navios que estão entrando ou saindo de portos iranianos. Não importa a que país o navio pertence. E em segundo lugar, a linha de bloqueio fica fora do Golfo de Omã, bem na fronteira entre o Golfo de Omã e o Mar da Arábia. Isso é importante porque há muitos relatos dizendo que um petroleiro iraniano cruzou o Estreito de Hormuz. Isso não faz diferença, pois os Estados Unidos não bloqueiam o Estreito de Hormuz. Eles podem ir a um porto iraniano, carregar petróleo e cruzar o estreito. Mas aí, eles ficam presos no Golfo de Omã, não conseguem sair. Em segundo lugar, se um petroleiro estiver indo para um porto saudita, iraquiano ou outro país do Golfo, bem, esse petroleiro não está sendo bloqueado pelos Estados Unidos. Ele é livre para ir para onde quiser. Se um petroleiro desse sai, não quer dizer que o bloqueio dos Estados Unidos falhou. Outra forma de medir a eficácia do bloqueio americano é usando imagens de satélite, focando especialmente em quantos navios estão se acumulando no Golfo de Omã, após pegarem petróleo nos portos iranianos, cruzarem o Estreito de Hormuz e depois ficarem presos, sem conseguir sair. Como você pode ver na imagem de satélite na sua tela, é muito difícil de enxergar. Mas se você puder pausar, se estiver em um computador ou em uma tela maior, vai ver alguns pontos brancos na água. Essas são as águas do Golfo de Omã. Aqueles pontos brancos são petroleiros parados no Golfo de Omã, porque a Marinha dos Estados Unidos avisa que furar o bloqueio não será bom para eles. Mesmo assim, alguns tentam. Eles recebem uma mensagem da Marinha dos Estados Unidos pelo rádio e voltam. Eles simplesmente ficam no Golfo de Omã até o bloqueio acabar, que já dura cerca de 2 semanas. E provavelmente vai continuar até que haja um acordo de paz. Agora, falando sobre um acordo de paz, parece que os iranianos estão se preparando para fornecer aos Estados Unidos outro plano de paz, depois que os Estados Unidos rejeitaram o que eles enviaram ontem. Fontes afirmam que o Irã apresentará uma proposta de paz revisada em breve e mediadores no Paquistão aguardam a nova oferta iraniana. Os Estados Unidos recusaram o plano anterior de adiar as negociações nucleares. O ministro das Relações Exteriores consulta a liderança em Teherã, mas a comunicação com a alta liderança iraniana é difícil e lenta. O processo continua em andamento e depende dos termos revisados do Irã. Ontem, infelizmente, o secretário de Estado Marco Rubio concedeu sua primeira entrevista desde o início do cessar-fogo. Nesta entrevista, ele explica o que impede um acordo com o Irã. Vamos ouvir. Qual é o principal obstáculo para um acordo com o governo iraniano? Bem, além de o país ser governado por clérigos xiitas radicais, o que já é um grande impedimento, eles também estão profundamente divididos internamente. E eu acho que isso sempre foi assim, mas acredito que agora está muito mais evidente. A melhor forma de entender o Irã é que há uma classe política. Falam de moderados e linha dura, mas todos são linha dura lá. Mas existem linha dura que entendem que precisam administrar um país e uma economia. E existem linha dura que são completamente motivados pela teologia. Os linha dura motivados pela teologia não são só oficiais da Guarda Revolucionária, mas também o líder supremo e seu conselho. Você acha que Moshtaba Ahmadeh, novo líder supremo do Irã, está vivo? Bem, temos indicações de que sim, obviamente eles afirmam que ele está, não temos evidências de que não esteja, mas acho que as questões não resolvidas aqui são, ele tem a mesma credibilidade que o pai dele tinha? Sabe, nós sabemos que por muitos anos, pelo menos eu sei que por muitos anos, houve debates internos no Irã sobre a sucessão e se ela deveria ser, você sabe, baseada em hereditariedade. Deveria ser assim? Há muitos que resistem a isso. Ele tem credenciais clericais para ser líder supremo? Ele realmente toma as decisões? Ou existe alguém no lugar dele que basicamente controla 90% disso e é quem realmente toma as decisões em seu nome? Nós não sabemos as respostas para essas perguntas. Aqui as coisas ficam interessantes, principalmente sobre o líder supremo, pois recebemos mensagens contraditórias do Irã. Como dissemos há alguns dias, a Guarda Revolucionária realizou um evento em uma grande cidade iraniana, colocando a foto do novo líder supremo em um mural que homenageia todos que morreram nesta guerra. Foi um pouco confuso, já que era um evento da Guarda Revolucionária.
Mesmo assim, o Irã afirma oficialmente que o líder supremo está ferido, mas vivo. Agora, ontem, na verdade, recebemos um pouco mais de informação sobre isso. E essa informação veio do Putin. Putin sugeriu em reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã ter recebido mensagem de Mostabah Hamedeh, novo líder supremo, que ainda não apareceu publicamente. Ele disse: "Transmita ao líder supremo minha gratidão pela mensagem e meus melhores votos de saúde." Agora, eu sinto que isso foi uma mensagem escrita, não algo como uma ligação ou uma videochamada. Porque por que Putin diria, transmita minha gratidão pela mensagem dele, e não diria, obrigado pela ligação ou algo assim? O que, novamente, se isso fosse, digamos, uma carta ou algo assim, realmente deixa muita dúvida sobre se o líder supremo está vivo ou não. Alguém pode escrever uma mensagem fingindo ser o líder supremo e ainda não tivemos notícias dele. Enfim, voltando ao Rubio, ele também foi questionado sobre a proposta iraniana que discutimos ontem. O Irã sugeriu conversar sobre o Estreito de Hormuz e o bloqueio agora, encerrar a guerra e tratar do tema nuclear depois. Oficiais iranianos disseram que a questão nuclear não é prioridade e será discutida depois do bloqueio. Bem, aqui está a resposta do Rubio. Ouça só. Relatórios indicam que o Irã se ofereceu para abrir o estreito, mas eles querem adiar as conversas sobre o programa nuclear deles. Isso seria aceitável para o governo Trump? Bem, novamente, não vou especular sobre a tomada de decisão do presidente nesse assunto. Basta dizer que a questão nuclear é o motivo pelo qual estamos nessa situação em primeiro lugar. se o Irã fosse só um país radical, governado por radicais, ainda seria um problema. Mas eles são revolucionários, querem expandir e exportar sua revolução. Por isso estão com o Hezbollah no Líbano, apoiaram o Hamas e milícias no Iraque. Buscam dominar não só o Irã, mas toda a região. Imagine isso com uma arma nuclear. Veja o que fizeram com o Estreito. É como uma arma nuclear econômica que tentam usar contra o mundo e ainda se gabam disso. Eles estão colocando outdoors em Teherã, se gabando de como podem manter 25% ou 20% da energia mundial como refém. Imagine se essas pessoas tivessem uma arma nuclear. Manteriam toda a região como refém. Agora, isso é algo que também já abordamos no canal. Imagine um país que está disposto a atacar seus próprios aliados. O Catar deveria ser um aliado do Irã. Omã é, com certeza, um aliado do Irã até hoje. Do ponto de vista da República Islâmica, isso não importava, pois viam essa guerra como ameaça existencial ao poder e à sobrevivência. Então eles estavam dispostos a incendiar toda a região apenas para sobreviver. E é por isso que começaram a atacar seus próprios aliados. Eles também atacam petroleiros e navios civis em águas internacionais. O Irã recorreu ao terrorismo para sobreviver, pois via isso como o fim do regime. Agora, imagine um regime como esse tendo armas nucleares. Ninguém no mundo estaria seguro. Agora, seguindo em frente, Rubio também foi questionado se o Irã está realmente levando a sério um acordo ou se a liderança enlouqueceu completamente. Ouça a resposta dele. Você acredita que os iranianos estão realmente levando a sério a ideia de fazer um acordo? Acredito que os iranianos querem sair da confusão em que estão. O Irã continua com todos os problemas que já tinha. Houve tumultos há alguns meses e foram tumultos por motivos econômicos. Os problemas do Irã antes do conflito persistem e, em sua maioria, pioraram. Agora, tem metade dos mísseis, perderam as fábricas e não tem marinha. Se não houver acordo, o que vai a seguir? Bem, novamente, essa é uma decisão que cabe ao presidente tomar. Eu começaria lembrando a todos que o nível de sanções sobre o Irã é extraordinário. A pressão sobre o Irã é extraordinária. E eu acho que pode ser feita ainda mais pressão. Mas eu espero que, após esse conflito, os olhos do mundo inteiro tenham se aberto para a ameaça que o Irã representa. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e observar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição ou simplesmente clicando na tela final que aparece na sua tela, basicamente clicando no vídeo que aparece na sua tela.